Oi, pessoal. Meu nome é Milene e aqui no canal hoje nós vamos fazer uma leitura intuitiva de tarô sobre relacionamentos, ok? A gente vai ver como que o ser amado está em relação a vocês, como vocês estão em relação a esse ser amado, o que esperar desse relacionamento, tá? O que ele gostaria de dizer para vocês se houvesse oportunidade. Mas antes da gente começar, eu já tentei gravar essa leitura, eu tive que interromper, tá? Então, eu já deixei as cartas que eu tirei aqui anteriormente pra gente ver o que que espera desse relacionamento, tá? Primeiramente, eu tirei duas cartas aqui desses dois oráculos. A primeira tá falando sobre coragem. Vou ler aqui pra vocês. A coragem divina não é a falta de medo, mas um empurrãozinho que diz: continue andando, faça isso, não se preocupe, tudo ficará bem. Você tem que ficar quieto o suficiente para ouvir isso. Querido divino, eu sinta a sua coragem, que eu sinta a sua coragem. A outra carta. Eu acredito no poder maior que eu. Interessante, né? Aqui fala para você acreditar no universo, né? Nas energias maiores que a gente aqui. Então vamos lá. Esse primeiro montinho aqui é sobre o ser amado. Então vamos ver o que que saiu. Aqui saiu essa carta, dizendo que ele tá. Aqui é o sentimento dele. Desculpa, a energia dele. Ele tá pensando sobre o futuro, tá sonhando sobre o futuro, inclusive coisas impossíveis, né? Que são sonhos mesmo. Tentando planejar e tá na imaginação da pessoa, tentando planejar um futuro, vislumbrar um futuro. Aí saiu essa carta aqui, ela também saíram duas cartas sobre a energia dele, tá? Essa aqui traz a questão da mudança, né, de movimento, traz a questão da alegria, mostrando que a pessoa tá alegre, que ela quer uma mudança, que ela quer um movimento nesse relacionamento. Aí, na parte de sentimento, saiu o julgamento. Então, significa que eu sinto aqui que a pessoa tá colocando numa balança, analisando os prós e os contras de se manter ou ir embora desse relacionamento, ou quem ainda tá se conhecendo, né? O que que agrada, o que que não agrada, tá fazendo esse peso ainda, sabe? Sobre o que esperar desse relacionamento. E aí, o futuro saiu essa rainha de paus, que é uma carta muito positiva, né, do tarô. Ela fala, assim, do poder da criação que a gente tem nas nossas mãos. Então, tá vendo que ela sai um fogo aqui, ó, que depende só dela fazer a realidade que ela quer? Então, o ser amado precisa ter consciência disso, né? Que depende dele dar certo esse relacionamento, que depende dele que as coisas funcionem, né? Agora, a sua energia tá relacionada à mudança, você tá querendo uma mudança nesse relacionamento, você tá querendo movimentação. Às vezes aqui pode ser que indique também uma questão de locomoção, que vocês estão separados geograficamente, precise se locomover para se ver, né? Tá preocupado aí com a questão de logística desse relacionamento. O seu sentimento na relação. Aqui, apesar dos obstáculos que a gente tem aqui, né, embaixo, você tá se mantendo equilibrado, tá se mantendo firme, olhando para dentro, se curando, para que você consiga
enfrentar, para que esses obstáculos aqui não cheguem até vocês. Então, você tá disposta a enfrentar esses obstáculos, né? Você tá olhando para isso e tá buscando um equilíbrio, uma paz para vocês se manterem nesse relacionamento. O futuro. Não, os próximos passos. Você precisa fazer uma escolha, você tem várias opções. E aí você precisa fazer uma escolha, né? Pensando nas duas cartas que saíram atrás, você já sabe que escolha que você tem que fazer, você só precisa escutar a sua intuição, tá? E o futuro saiu esse Pajem de Pentáculos, que nos traz alguma coisa nova, né? Alguma coisa que é empolgante, que ainda é um pouco imaturo, mas que tem abundância, porque a gente fala de pentáculos, né? E que é legal, desafiador, né? Por ser novo. Então, esse é o sentimento. E aí, para resumir aqui as duas energias, saiu a Torre. A Torre nem sempre é uma coisa negativa, tá? Acredito eu que aqui, vendo essas duas energias, significa que vocês querem mudança, que vai haver alguma mudança. Aí depende de vocês, já que a gente tá falando aqui, né? Que vocês têm o poder aqui na mão para co-criar a realidade que vocês querem. Vai depender de vocês se vai ser positivo ou negativo, tá? Então, a torre significa mudança. Quem aí tá, de repente, conhecendo uma pessoa, pode ser que fique um pouco mais sério. Ou que, de repente, alguém tá se relacionando com uma pessoa que seja ruim, decida terminar e partir pro novo, né? Porque aqui também remete novo, ó, né? Remete o novo, tá? E fala muito de escolhas, tá bom? Aí aqui, ó, eu tirei duas cartas do Oráculo dos Anjos. A primeira carta trouxe como decepção. Então, falando que alguém está usando uma máscara nesse relacionamento. E que pra que dê certo, essa pessoa precisa tirar essa máscara, se mostrar verdadeira, se mostrar realmente. Deixar outra pessoa chegar perto dela, se conhecer, né? E saiu, deixe que seus amigos ajudem você. Aqui, eu entendo tanto alguém que conheça vocês dois, de repente fazer um intermédio aí, né, entre vocês, ou você mesmo deixar os seus amigos te ajudar, pensando assim, você se desabafando com a pessoa, sabe? Você contando o que tá acontecendo para você receber algum conselho, né? Isso é importante. Aí eu tirei 3 cartinhas aqui, ó, desse oráculo. E aí saiu as chaves, as chaves as chaves. Aqui fala de muitas opções, decisões, fala de alguma coisa que não é convencional, que você precisa esperar uma noite. Aí saiu a borboleta, que também fala de mudanças, né? Ó, tá falando do relacionamento afetivo passar para a próxima fase. Fala sobre a cura da criança interior e do crescimento. Veja que aqui, ó, pensando nessa carta da borboleta, lembrando da torre, quer dizer que às vezes, ó, para dar certo aqui, né, para vocês conseguirem ficar nesse relacionamento, vocês precisam olhar para sua criança interior, curar essa criança interior, né? Porque a gente tem feridas, né? A gente tem feridas que a gente traz, traumas que a gente traz da nossa vida, desde a nossa infância. E agora, como a gente é adulto, a gente precisa a gente mesmo olhar para essas feridas, a gente mesmo olhar para essa criança e pensar o que ela precisa. Ela precisa de carinho, então eu vou dar esse carinho, não ficar esperando o próximo fazer isso para você. O que mais que ela precisa? Ela precisa de afirmação, ela precisa de controle. Você fornecer para você mesmo o que a sua criança interior precisa. E aí veio o paraíso, ó,
falando de alegria, de expansão, de divertimento um com o outro. Então, foram cartas legais. Aí eu tirei 2 cartas do que o ser amado quer falar pra você e 2 do que você quer falar pra ele, tá? Vamos ver aqui, ó. A primeira carta, eu estou me tornando uma pessoa melhor. E aqui eu fico intoxicado, apaixonado quando estou perto de você. E você falou, eu continuo mentindo pra você, então às vezes é você que precisa tirar essa máscara aqui, ó. Deixar outra pessoa te conhecer, não agir na mentira, né, com a outra pessoa. Porque um relacionamento, ele não vai dar certo na mentira, né, gente? Vamos pensar bem. Se a gente começa um relacionamento baseado em mentira, já em, de repente, só querer agradar o outro pro outro ficar, o relacionamento não vai dar certo, né? Eu vejo assim, que o relacionamento vai dar certo se tiver que dar certo. Você tem que se mostrar verdadeiramente. Se outra pessoa não gostar de você, do jeito que você é, com seus gostos, com seus defeitos, não era pra ser, sabe? A gente tem que pensar assim, é um livramento. Tem uma frase que um mentor meu sempre fala, ele fala assim, ó: nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Então, tipo, tudo que está acontecendo é o momento de acontecer. Você está no lugar que você tem que estar e passando pelas coisas que você tem que passar, tá? Então, assim, não force. Se você tá forçando, não é pra ser seu. Se não tá fluindo naturalmente, não é pra ser seu. Porque um amor, realmente, pra vida, você não tem que forçar, né? Ele tem que acontecer naturalmente. Então, assim, naturalmente não é ficar sentado no sofá esperando, não é isso que eu tô falando, tá? Naturalmente, assim, você não forçando a pessoa, você não obrigando a pessoa, acontecendo. Ela mesma tendo o livre-arbítrio dela e ela te escolhendo e você escolhendo ela, tá? É difícil a gente manter, né, e entregar pro universo para que isso aconteça, deixar a vida fluir, mas a gente precisa fazer isso, tá? E a outra coisa que você fala para ele é: eu fico revendo as nossas conversações, as nossas conversas diversas vezes, tá? Então, você fica repassando as conversas que vocês tiveram várias vezes ao dia. E aí, saiu essa cartinha aqui, ó. Desculpa. Desse oráculo que é muito legal. Aqui fala o quê, ó? Você nem sempre entende por que certas coisas acontecem. No entanto, elas acontecem por um propósito elevado na sua vida. Às vezes, mudanças, tragédias acontecem para que uma bênção logo seja revelada. Então, assim, tenta entender o fluxo da vida, tenta se manter acreditando que nada é por acaso. Se aconteceu, é porque era para ser. Tanto pro negativo quanto pro positivo, né? Mas aqui, logicamente, que a gente tá falando do negativo, né? Porque às vezes a gente não entende o porquê que acontece alguma coisa com a gente, por que a pessoa vai embora, por que acontecem coisas que a gente não gostaria que acontecesse, que a gente gostaria de ficar com a pessoa, mas aí não dá certo. É difícil, mas a gente tem que entender que tem um propósito maior na nossa vida, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Se vocês gostaram da leitura, por favor, dê um like pro canal crescer, tá bom? Se inscrevam no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.